Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título I. Do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal. Artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Artigo 2º. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da Justiça Ordinária, em todo o território nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Artigo 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Artigo 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Título 2º. Do condenado e do internado. Capítulo I. Da classificação. Artigo 5º. Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Artigo 6º. A classificação será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Artigo 7º. A comissão técnica de classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Nos demais casos a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Artigo 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Artigo 9º. A comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá entrevistar pessoas. Segunda, requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e informações a respeito do condenado. Terceira, realizar outras diligências e exames necessários. Artigo 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Primeiro, a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Primeiro, a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Segundo, a autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Terceiro, deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Quarto, condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Quinto, a amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar.
Sexto, uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. Sétimo, a coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas por perito oficial. Oitavo, constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, vigência. Capítulo 2. Da assistência. Seção I. Disposições gerais. Artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Artigo 11. A assistência será: I. Material. Segunda, a saúde. Terceira, jurídica. Quarta, educacional. V. Social. Sexta, religiosa. Seção 2. Da assistência material. Artigo 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Artigo 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Seção 3. Da assistência à saúde. Artigo 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Primeiro, vetado. Segundo, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Terceiro, será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Seção 4. Da assistência jurídica. Artigo 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Artigo 16. As unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral e gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Primeiro, as unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Segundo, em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Terceiro, fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Seção V. Da assistência educacional. Artigo 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Artigo 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Artigo 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Primeiro, o ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. Segundo, os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Terceiro, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas. Artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Artigo 20.
As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Artigo 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se a cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Artigo 21. O censo penitenciário deverá apurar o nível de escolaridade dos presos e das presas. Segunda, a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos. Terceira, a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos. Quarta, a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo. Outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. Seção 6ª. Da assistência social. Artigo 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Artigo 23. Incumbe ao Serviço de Assistência Social conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. Segunda, relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. Terceira, acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias. Quarta, promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Sexta, providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Sétima, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Seção 7ª. Da assistência religiosa. Artigo 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Primeiro, no estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Segundo, nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Seção 8ª. Da assistência ao egresso. Artigo 25. A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Segunda, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2º poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. Artigo 26. Considera-se egresso para os efeitos desta lei o liberado definitivo, pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento. Segunda, o liberado condicional, durante o período de prova. Artigo 27. O Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Capítulo 3º. Do Trabalho. Seção I. Disposições Gerais. Artigo 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Primeiro, aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Segundo, o trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. 1 grau. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. b. A assistência à família. c. A pequenas despesas pessoais. d. Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Segundo ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio, em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade.
Artigo 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Seção 2ª. Do trabalho interno. Artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Artigo 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Primeiro deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Segundo, os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Terceiro, os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Artigo 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública, com autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Primeiro, nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Segundo, os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada, para implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Artigo 35. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal. Seção 3ª. Do trabalho externo. Artigo 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Primeiro, o limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Segundo, caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Terceiro, a prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Artigo 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Parágrafo único. Revogar-se a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Capítulo 4. Dos deveres, dos direitos e da disciplina. Seção I. Dos deveres. Artigo 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Artigo 39. Constituem deveres do condenado. I. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Segunda, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Terceira, urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Quarta, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. V. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Sexta, submissão à sanção disciplinar imposta. Sétima, indenização à vítima ou aos seus sucessores. Oitava, indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho.
Nona. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. X. Conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. Seção 2ª. Dos direitos. Artigo 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Artigo 41. Constituem direitos do preso. I. Alimentação suficiente e vestuário. 2ª. Atribuição de trabalho e sua remuneração. 3ª. Previdência social. 4ª. Constituição de pecúlio. V. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. 6ª. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. 7ª. Assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. 8ª. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. 9ª. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. X. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. X. Chamamento nominal. 12. Igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena. 13. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. 14. Representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito. 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 16. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Artigo 42. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, no que couber, o disposto nesta seção. Artigo 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução. Seção 3ª. Da disciplina. Subseção I. Disposições gerais. Artigo 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Artigo 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Primeiro, as sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Segundo, é vedado o emprego de cela escura. Terceiro, são vedadas as sanções coletivas. Artigo 46. O condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares. Artigo 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Artigo 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa que estiver sujeito o condenado. Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, primeiro, letra D, e segundo desta lei. Subseção 2ª. Das faltas disciplinares. Artigo 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que I. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Segunda, fugir.
Terceira, possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Quarta, provocar acidente de trabalho. V. Descumprir, no regime aberto, as condições impostas. Sexta, inobservar os deveres previstos nos incisos 2º e v. do artigo 39, desta lei. Sétima, tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Oitava, recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. Artigo 51. Comete falta grave o condenado a pena restritiva de direitos que e descumprir, injustificadamente, a restrição imposta. Segunda, retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta. Terceira, inobservar os deveres previstos nos incisos 2º e v. do artigo 39, desta lei. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. I. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. I. Recolhimento em cela individual. Terceira, visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Quarta, direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. V. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Sexta, fiscalização do conteúdo da correspondência. Sétima, participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Primeiro, o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros. I. Que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Segunda, sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Segundo, revogado. Terceiro, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em dois ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Quarto, na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de um ano, existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. Segunda, mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Quinto, na hipótese prevista no terceiro deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais. Sexto, a visita de que trata o inciso 3º do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo, e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Sétimo, após os primeiros seis meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3º do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família,
2 vezes por mês e por 10 minutos. Subseção 3ª. Das sanções e das recompensas. Artigo 53. Constituem sanções disciplinares. I. Advertência verbal. 2ª. Repreensão. 3ª. Suspensão ou restrição de direitos. Artigo 41. Parágrafo único. 4ª. Isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei. V. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Artigo 54. As sanções dos incisos e a 4ª do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso V, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Primeiro, a autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Segundo, a decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Artigo 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Artigo 56. São recompensas. I. O elogio. 2ª. A concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Subseção 4ª. Da aplicação das sanções. Artigo 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3º a v do artigo 53 desta lei. Artigo 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Subseção V. Do procedimento disciplinar. Artigo 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada. Artigo 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Título 3º. Dos órgãos da execução penal. Capítulo I. Disposições gerais. Artigo 61. São órgãos da execução penal. I. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 2ª. O Juízo da Execução. 3ª. O Ministério Público. 4ª. O Conselho Penitenciário. V. Os Departamentos Penitenciários. 6ª. O Patronato. 7ª. O Conselho da Comunidade. 8ª. A Defensoria Pública. Capítulo 2º. Do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Artigo 62. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Artigo 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado um terço, em cada ano. Artigo 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades,
em âmbito federal ou estadual, incumbe. E propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. Segunda, contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Terceira, promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. Quarta, estimular e promover a pesquisa criminológica. V. Elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. Sexta, estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Sétima, estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal. Oitava, inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbidas medidas necessárias ao seu aprimoramento. Nona, representar ao juiz da execução ou autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal. X. Representar a autoridade competente para interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Capítulo 3. Do juízo da execução. Artigo 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Artigo 66. Compete ao juiz da execução e aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. Segunda, declarar extinta a punibilidade. Terceira, decidir sobre a. Soma ou unificação de penas. B. Progressão ou regressão nos regimes. C. Detração e remissão da pena. D. Suspensão condicional da pena. E livramento condicional. F. Incidentes da execução. Quarta, autorizar saídas temporárias. V. Determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. D. A conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. C. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. D. A aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. E a revogação da medida de segurança. F. A desinternação e o restabelecimento da situação anterior. G. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. H. A remoção do condenado na hipótese prevista no primeiro, do artigo 86, desta lei. I vetado. Sexta, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Sétima, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Oitava, interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. Nona, compor e instalar o Conselho da Comunidade. X. Emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Capítulo 4. Do Ministério Público. Artigo 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Artigo 68. Incumbe, ainda, ao Ministério Público e fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Segunda, requerer a todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. B. A instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. C. A aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. D. A revogação da medida de segurança. E. A conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. F. A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Terceira, interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária, durante a execução. Parágrafo único.
O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Capítulo V. Do Conselho Penitenciário. Artigo 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Primeiro, o Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. Segundo, o mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá duração de 4 anos. Artigo 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário e emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Segunda, inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. Terceira, apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. Quarta, supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Capítulo 6. Dos Departamentos Penitenciários. Seção I. Do Departamento Penitenciário Nacional. Artigo 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Artigo 72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional e acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Segunda, inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Terceira, assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Quarta, colaborar com as unidades federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Sexta, estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o Cadastro Nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. Sétima, acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o terceiro do artigo 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Primeiro, incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. Segundo, os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7º do caput deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres de que trata o terceiro do artigo 112 desta lei, avaliar a eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Seção 2ª. Do Departamento Penitenciário Local. Artigo 73. A legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que estabelecer. Artigo 74. O departamento penitenciário local, ou órgão similar, tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso 7º do caput do artigo 72 desta lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. Seção 3ª. Da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais. Artigo 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. Ser portador de diploma de nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais. Segunda, possui experiência administrativa na área. Terceira, ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função.
Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento, ou nas proximidades, e dedicará tempo integral à sua função. Artigo 76. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais funções. Artigo 77. A escolha do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de vigilância atenderá à vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. Um grau ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício. Segundo, no estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Capítulo 7. Do patronato. Artigo 78. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Artigo 26. Artigo 79. Incumbe também ao patronato I. Orientar os condenados à pena restritiva de direitos. Segunda, fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Terceira, colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Capítulo 8. Do Conselho da Comunidade. Artigo 80. Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, um defensor público indicado pelo Defensor Público Geral e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. Artigo 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade I. Visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. Segunda, entrevistar presos. Terceira, apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. Quarta, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Capítulo 9. Da Defensoria Pública. Artigo 81. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Artigo 81. B. Incumbe, ainda, a Defensoria Pública I. Requerer a todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. B. A aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. C. A declaração de extinção da punibilidade. D. A unificação de penas. I. A detração e remissão da pena. F. A instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. G. A aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. H. A conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. I. A autorização de saídas temporárias. J. A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. K. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. L. A remoção do condenado na hipótese prevista no primeiro do artigo 86 desta lei. Segunda, requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. Terceira, interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. Quarta, representar ao juiz da execução ou autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. V. Visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento, e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Sexta, requerer à autoridade competente a interdição,
no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Título 4. Dos estabelecimentos penais. Capítulo I. Disposições gerais. Artigo 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. 1 grau a mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Segundo, o mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa desde que devidamente isolados. Artigo 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Primeiro haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Segundo, os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 meses de idade. Terceiro, os estabelecimentos de que trata o segundo deste artigo deverão possuir, exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Quarto, serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante. Quinto, haverá instalação destinada à Defensoria Pública. Artigo 83. Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais, e notadamente serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos. Segunda, serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. Primeiro, a execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público. Segundo, os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. Artigo 83-B. São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, e notadamente classificação de condenados. Segunda, aplicação de sanções disciplinares. Terceira, controle de rebeliões. Quarta, transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Artigo 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Primeiro, os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Segunda, acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Terceira, acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos I e segunda. 2 graus o preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal ficará em dependência separada. Terceiro, os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Segunda, reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Terceira, primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Quarta, demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas nos incisos I, segunda e terceira. Quarto, preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio. Artigo 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades. Artigo 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União.
Primeiro, a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. 2 graus. Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. Terceiro, caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Capítulo 2. Da penitenciária. Artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado. Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas, exclusivamente, aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, nos termos do artigo 52 desta lei. Artigo 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: a. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. b. Área mínima de 6,00 metros quadrados, 6 metros quadrados. Artigo 89. Além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo. E atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas. Segundo, horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. Artigo 90. A penitenciária de homens será construída, em local afastado do centro urbano, a distância que não restringe a visitação. Capítulo 3. Da colônia agrícola, industrial ou similar. Artigo 91. A colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Artigo 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra, do parágrafo único, do artigo 88, desta lei. Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas: a. A seleção adequada dos presos. b. O limite de capacidade máxima que atenda aos objetivos de individualização da pena. Capítulo 4. Da casa do albergado. Artigo 93. A casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana. Artigo 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Artigo 95. Em cada região haverá, pelo menos, uma casa do albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados. Capítulo V. Do Centro de Observação. Artigo 96. No Centro de Observação realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo único. No centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas. Artigo 97. O Centro de Observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal. Artigo 98. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação, na falta do Centro de Observação. Capítulo 6. Do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Artigo 99. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal. Parágrafo único. Aplica-se ao hospital, no que couber,
o disposto no parágrafo único do artigo 88 desta lei. Artigo 100. O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados. Artigo 101. O tratamento ambulatorial, previsto no artigo 97, segunda parte, do Código Penal, será realizado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro local com dependência médica adequada. Capítulo 7º. Da cadeia pública. Artigo 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Artigo 103. Cada comarca terá, pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Artigo 104. O estabelecimento de que trata este capítulo será instalado próximo de centro urbano, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no artigo 88 e seu parágrafo único desta lei.